Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Isso não é uma ilusão, isso não é uma mentira. Tá no ar, finalmente, o segundo episódio do Galinha Game Music. Depois de uma breve pausa aí de quase um ano do último episódio, que foi ano passado, acho que foi em setembro, se não estou enganado. E eu tô aqui de volta pra falar um pouquinho de música de joguinhos. Meu nome é Samuel R. Auras, ou o Samuca do Galinha Viajante. E aí vem a pergunta, né? Por que a demora toda e por que agora esse episódio, nessa data especificamente? Tem alguma razão pra isso? Não tem? Bom, demorou porque dá trabalho para cacete fazer esse programa. É um programinha complicado de roteirizar, de editar, de fazer todo o trabalho dele ali, enfim. E eu não quero também que saia uma coisa por sair só. Então é aquela coisa, vai sair quando sair. O EP 2 sai hoje, o 3 pode sair semana que vem, ou ano que vem, ou nunca, sabe Deus aí o que vai acontecer. Mas por que agora? Bom, o episódio 1 do Galinha Game Music foi ano passado e foi sobre Tsusanaka, uma música que eu gosto demais, que marcou muito a minha vida, e que aparece no FF10, pelo Nobuo Uematsu. E aí eu queria fazer pro episódio 2 do Galinha Game Music uma música do compositor, de repente pegada Shimomura, algo de Kingdom Hearts, que eu também gosto bastante, alguma coisa de Dragon Quest, alguma coisa de Persona, ou ir pra um lado meio diferente, então aí pegar alguma coisa de repente de Devil May Cry, que eu também gosto pra caramba da trilha sonora. Mas aconteceu que vai ser de novo do Uematsu, porque esse cara é um absurdo. E esse mês, no mês de julho, de lançamento desse episódio, a gente faz no Galinha Viajante 3 anos de programa, de podcast, o Leão e eu. E calhou que nesse mês a gente faz episódio também de Final Fantasy VII Rebirth. Essa semana ainda tem episódio da Final Fantasy VII Rebirth no Galinha de 4 horas e meia de programa. E durante o jogo e a pesquisa pro episódio, e roteirizando o EP e tal, eu comecei a ir mais a fundo um pouco nessa música de hoje. E eu reparei que essa música é, na verdade, aí a obra-prima do FF7, que eu passei a considerar melhor e mais genial do que One Winged Angel, do que o tema da Tifa, da Aerith, do que o tema principal do jogo, enfim. E essa música é o tema da Genova. Bom, por que eu acho essa música tão genial assim? O que ela tem de especial? O que ela tem de interessante pra gente discutir aqui? Vamos lá, primeira coisa, antes de mais nada, é bom falar que esse episódio aqui vai ter spoilers de FF7 original do PS1. Eu não vou dar spoiler aqui do FF7 Remake, nem do Rebirth, nem de, enfim, outros jogos aí da franquia FF7 em geral, Evercry, nada disso. Só realmente do original, do PS1, porque meu foco é a composição original do PS1 do Nobuo Uematsu. Essa música reaparece, rearranjada na série inteira depois, mas eu quero focar muito na original porque é lá que tá o principal do que eu percebi, minha cabeça explodiu e derreteu várias vezes. Então basta falar de lá. E aí, claro que quem tá jogando aí o remake, o Rebirth, quem tá indo aí pros caminhos também dos jogos aí da série Paralelos e tudo isso, vai começar a ver também coisas que tem a ver com esses jogos, mas eu deixo daí pro ouvinte que tá afim disso ir atrás aí e começar a pensar nesse sentido. Vamos lá então. Genova, do Nobuo Uematsu. O Uematsu, que é um compositor que eu amo de paixão, pra quem não conhece aí, o cara fez FF do 1 ao 10, então toda a série Final Fantasy começou com ele e manteve-se com ele aí por sei lá quantos anos, mais de uma década. Ele compõe até hoje muita coisa maravilhosa, tem uma banda que toca as músicas da franquia, que é da Black Mages, ele faz muita música pra muita coisa, ele tá até hoje envolvido com a franquia Final Fantasy, sim. Embora ele não faça mais aí parte da composição do jogo inteiro, ele faz sempre lá uma música tema especial. De algum modo ele participa da produção dos jogos aí, na sua maioria. Mas aqui na época do FF7 do PS1, ele era compositor solo do projeto todo. E o Uematsu é um cara muito louco porque ele não é formado em música, ele não tem uma formação acadêmica, educação formal em composição, em regência, sei lá. E ele trabalhou pra Square no começo, meio que por acaso. Isso quer dizer o quê? Que a música dele não é muito presa a conceitos pré-estabelecidos, vamos dizer assim. Ele não vai se basear em teoria musical pra fazer uma coisa meio amarrada. E tem compositores aí que de repente são assim às vezes, que eles estão tão presos à teoria que eles esquecem um pouco do lado mais emotivo, mais criativo das músicas.
O Uematsu, por isso, acabou trabalhando sempre de um modo muito criativo e muito emocional mesmo nas músicas que ele fez aí. Do FF1 até o 4, ele tem lá uma trilha sonora bem, vamos dizer assim, diferente do que ele faz hoje em dia, porque, era muito difícil fazer música naquela época para videogames, tem toda uma barreira tecnológica para ser vencida naquela época. Programar músicas para os chips de videogames da época, Nintendinho, por aí vai, era desafiador pra caramba. No Super Nintendo ainda é, mas já é um pouco mais fácil. No PS1, cada vez mais fácil ainda. Além disso, FF5 é um ponto de virada pro Uematsu. Em FF5 ele, de fato, se liberta das amarras, vamos dizer assim, da música de videogame que ele tava fazendo até ali. Ele tava já começando a ficar de saco cheio de fazer a mesma coisa, vamos dizer assim. E ele renasce em FF5, faz uma trilha sonora maravilhosa para aquele jogo, faz no FF6 o que eu considero a magnum opus dele. A trilha sonora do FF6 inteira é maravilhosa, com Dancing Mad, com o tema da Terra. Putz, é uma trilha absurdamente memorável e incrível. E do 7 pra frente, aí é o Uematsu na sua loucura habitual que a gente conhece hoje. Então o 7, o 8, o 9 e o 10 são trilhas sonoras bem variadas, bem diferentes, e com muitas músicas que a princípio parece que não se encaixam com os temas dos jogos, mas quando tu analisa a história do jogo e o contexto, faz muito sentido. E é esse o caso com Genova. Genova é uma música do FF7, é uma música que é o tema de vários bosses do jogo, é o tema do personagem, que é a Genova. Pra quem não jogou aí, um cursinho rápido sobre Genova, vamos lá. Genova é um ET que veio num meteoro e caiu na Terra. Na Terra não, no caso em Gaia, que é o mundo do FF7. É isso, esse é o resumão de quem é Genova. Então, numa franquia que até aqui tinha mundos muito medievais, de magia, alta fantasia e tal, que sim, já vinha criando ali coisas diferentes, como Magitech no FF6, por exemplo. Agora no FF7 faz um mundo praticamente cyberpunk, né, dieselpunk, macopunk, sei lá aqui. E não bastando isso, traz junto ainda uma história de ET. A Genova então é um ET que cai aí no meteoro e começa a manipular o planeta e os seres no planeta pra fazer merda. Basicamente é isso. Então essa música, o tema da Genova, toca nos chefões contra a Genova. A Genova durante o jogo vai evoluindo com o tempo, vai tentando se tornar de novo completa pra tomar o planeta, enfim. Resumir aqui muito resumidamente, só pra ter um contexto de quem é Genova no jogo. E o interessante é que essa música se baseia muito em quem a Genova é e como ela é vista pelo resto do jogo inteiro. Até o primeiro boss do jogo que tem a Genova, que é no barquinho saindo de Junon, tu tem um mundo que é futurista, beleza, na cidade de Midgar. Depois, um mundo mais RPG tradicional padrão. Tu viaja lá por uma planície verde, por uma mina, por um pântano, tudo isso, então é mais normal ali. E até ali, as músicas são mais naquele estilão de RPG padrão da época, mais orquestradas, com uma instrumentação um pouco mais normal, mais comum, vamos dizer assim. Então quando começa o boss da Genova, e tu ouve isso aqui, esse som sintético, esse som eletrônico esquisito, com a bateria fritando no fundo muito loucamente, esse arpejo sintetizado super esquisitão, super estranho, não é por acaso isso. Isso é um contraste com a trilha sonora do jogo inteiro até ali. E na real essa é a única música da trilha sonora inteira que tem esses instrumentos desse jeito e que tem esse feeling tão estranho. O que faz sentido, porque Genova é, como eu falei agora há pouco, um ser alienígena e que, portanto, a música dela não tem que ter nada a ver com a música do mundo que ela se encontra. Então o modo como o Uematsu usa a composição dessa música, da Genova, pra simbolizar o sentimento alien que ela traz, já é genial por si só, já é absurdo. Não tem ninguém que jogou esse jogo aqui na época e quando começou esse boss não ficou tipo, o que tá acontecendo? O que é isso? Como assim? Que boss esquisito, que sentimento estranho. E daí, claro, isso tudo em conjunto com o visual da Genova, que é também super esquisitão, super estranho. Tudo junto constrói muito bem isso aí, mas a música é o principal. E a música é super rápida, BPM altíssimo, maior do que funk carioca aí. Só que o mais maluco é o seguinte: essa música tem
uma estrutura bem peculiar. Ela tem esse arpejo aqui, que começa em si bemol, lá, fá, ré. Isso repete várias vezes. Isso também é modulado para outros tons depois na música inteira. E a melodia principal da música, que é essa aqui, é um simples ré, mi, fá, sol, lá. Simplesão pra caramba, super tranquilo, mas que também é depois modulado para tons diferentes. Modulação é quando tu muda o tom daquela sequência, daquele acorde, daquela melodia, enfim, pra poder fazer sentido em outros tons da música. Esse teminha, então, aqui, esse pequeno tema, ré, mi, fá, sol, lá, vai depois ser invertido, vai ser encurtado, vai ser alongado. Ele vai temperando a música inteira. E o mais legal é que a harmonia muda de tom toda hora. É muito comum que na música tu fale assim, pô, essa música é no tom de, sei lá, ré. A música é em fá menor, a música é em si bemol. Músicas têm um tom específico. E esse tom define o campo harmônico da música, que é, de modo bem resumido aí, quais outros acordes e quais notas fazem sentido naquele contexto. Então se a música é em ré, por exemplo, ela vai ter, de modo muito comum aí, os acordes de sol também, de lá, e por aí vai, si menor, enfim. Ou seja, é um modo de ter uma estrutura pra música definida que faça sentido e que seja reconhecível ao ouvido de quem tá escutando aquela música. A gente, como ser humano, gosta de coisa que a gente reconhece fácil e que a gente entende facilmente. Então, é muito comum que músicas façam isso, e isso é em músicas do nosso contexto cultural, ocidentais aqui no nosso caso, Brasil aqui. Porque se tu pegar músicas do Oriente Médio, ou músicas do Japão, ou músicas da China, isso vai começar a mudar bastante, e até mesmo em outros contextos históricos, até em outros tempos. E é muito importante pro artista e pro compositor saber quando usar isso e quando sair e fugir disso também, quando for necessário. O exemplo que eu gosto muito de citar quando eu falo sobre isso é Bury the Light, da trilha sonora do Devil May Cry 5, que tem uma música que é um rockzão, que tem um campo harmônico bem definido, bem certinho, mas tem um acorde que foge disso, e mesmo quem não tem esse conhecimento musical de saber campo harmônico e tudo isso, na hora que ouve esse acorde na música, acha estranho e acha peculiar. Vem aqui. E a música da Janova não tem um tom específico, ela muda de tom toda hora. Ela começa num ré menor, depois vai pra fá menor, depois dó menor, e vai mudando um monte aí. Tem parte que é menor, que é esse som mais melancólico, mais esquisito, mais triste, mais pra baixo, assim, no humor. E uma parte depois em tom maior, em fá, em sol maior, que é esse tom mais pra cima, que é quase heróico. Então a música, ela, a princípio, vai pra tudo que é lugar diferente e tu fica perdido, tu fica confuso. Novamente, pra que o jogador se sinta confuso. Esse é o ponto da música mesmo, essa é a ideia. É que é um ser alienígena que não faz sentido naquele contexto e que te deixa perdido. Até aí já é genial. O Uematsu já é absurdo, o Uematsu já é um cara experientíssimo em música de videogames. Do FF1 até o 6, anteriormente aí, ele provou já várias e várias vezes que ele sabe usar temas de personagens de modos muito criativos e sabe usar músicas para representar personagens. O tema do Kefka no 6 é um exemplo clássico. Ele usa o tema do Kefka várias vezes o jogo inteiro. O tema do Kefka vai meio que contaminando, envenenando a música do jogo toda hora, que tu não espera que ela vai aparecer, do nada aparece ali. Pra que tu sinta que ele tá sempre presente no jogo. Essa é a ideia desse tema do Kefka no 6. Então ele sabe o que tá fazendo. O Uematsu, ele não faz nada aleatório. Ele não tem essa, como eu falei agora há pouco, né, essa educação formal em música. Mas ele tem uma experiência e ele tem uma inteligência fora do padrão. E ele sabe usar a música pra representar situações e personagens. E aí vem o ponto que me explodiu a cabeça. Aqui vem a hora que
que eu precisei fazer no episódio de hoje. Que eu falei assim, eu vou ter que fazer o Game Music 2 de novo do Uematsu, e vai ser essa música aqui, porque essa música é um absurdo. Vamos lá. O jogo FF7 tem 7 personagens não opcionais. A tua party tem 9, mas dos 9, Vincent e Yuffie são opcionais. Lembrando que pra quem tá jogando o Remake, o Rebirth hoje aí, embora Yuffie e Vincent sejam parte da narrativa atual do FF7 Remake, Rebirth e da franquia como um todo, vamos dizer assim, isso é atualmente, porque na época FF7 original, tu podia jogar o jogo inteiro sem nem ver a cara da Yuffie e do Vincent. Então, vou aqui usar o que o jogo na época nos colocou como os 7 membros da party, que são Cloud, Tifa, Barrett, Red, Cid, Cait Sith e Aerith. 7 membros. Ouvinte, a gente tem, numa escala musical, 7 notas. Beleza, vamos lá. O tema do Cloud no jogo é em Mi. O tema da Tifa é em Fá. O tema do Red é em Sol. O tema do Cait Sith é em Lá, no caso Lá bemol. O tema do Barrett é em Si, no caso Si bemol. O tema do Cid é em Dó. E o tema da Aerith é em Ré. Todos os temas deles são em tons específicos definidos. O Uematsu fez questão de compor os temas dos 7 membros em 7 tons diferentes, o que não rolava com a Jenova. Tá, e daí? A Jenova é um personagem que, segundo a história do jogo, segundo a lore do jogo, ela se disfarça, ela se transforma em outras coisas, em coisas que ela quer se mostrar como aquilo, pra confundir as pessoas. O jogo conta que no começo da história do FF7, antes da gente começar, na real, bem no passado, a Jenova caiu no planeta como um meteoro e se fingiu de Cetra pra tomar conta do negócio. Então a Jenova, ela é o personagem que vai sempre tentando enganar, tentando não mostrar quem ela é de verdade. Ela tenta sempre ficar ali imitando pra confundir. E se eu te falar, ouvinte, que os tons que a Jenova vai ter na música dela não são aleatórios. Ela passa por todos os 7 tons das 7 músicas dos 7 membros da party. A Jenova começa com um tom de Ré, Ré menor, no caso. Aí vem Fá menor, Dó menor, Lá menor, Mi menor. E em seguida vem Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó. A música passa por todos os tons, representando o quê? Que num espaço muito curto de tempo, a música tenta meio que emular os tons dos temas de cada membro da party. Não foi por acaso, isso aí é certeza que foi de propósito. A música representa o que a Jenova é. A música mostra assim, a Jenova não tem uma coisa própria dela. A Jenova não tá querendo mostrar quem ela é. Ela só quer te enganar. Ela quer só que tu não entenda o que tá acontecendo. Tanto que, além disso, outro fator importante é o seguinte. A música tem 2 seções bem distintas. Uma primeira com tons menores, em sequência, que é uma parte mais ameaçadora, uma parte mais pra baixo no clima, e uma seção em seguida que é em tons maiores, que é uma parte mais heróica. Então nem nisso a Jenova vai ser clara do que ela é. A música não é nem ameaçadora, nem heróica, ela é os dois. E os dois se entrelaçam e mudam entre si, e tu fica confuso toda hora. Como se não bastasse ainda, a melodia da música, ela é super simples, repetitiva e parece um pêndulo.
ela te hipnotiza. Tudo isso junto monta uma melodia pra Jenova e uma música, uma harmonia inteira pra Jenova, que leva a gente a entender o personagem. É um personagem que não tem muito uma identidade própria, que ninguém sabe direito quem ela é, e que ela quer só é te hipnotizar, é te enganar, é fingir que é alguém. Quem tá jogando o Rebirth agora, ou quem já jogou, vai lembrar que esse tema da Jenova se disfarçar de alguém e tomar o lugar de alguém, imitar alguém, tá sendo bem mais comum, inclusive, agora do que na época do jogo original do PS1. Embora tenha já esse tema todo na época do PS1, ele tá sendo mais trabalhado ainda, atualmente, nos jogos recentes. Como último golpe de mestre de gênio do Uematsu nessa música aí, o tema da Jenova começa em Ré menor. E o tema da Aerith é o tema que é em Ré maior. Ou seja, o primeiro personagem que a Jenova tenta imitar, tenta emular, mas não consegue, fica menor do que isso, não alcança a altura que é a Aerith, que é a última Cetra, que é onde a Jenova começou com essa história toda de imitar, de tentar enganar, de tentar manipular. E daí, lógico, é a Aerith que a Jenova, através do Sephiroth, ataca primeiro e acaba naquela cena que marcou tanta gente na infância e que mudou a história do jogo. Concluindo, a música é super alienígena a todo o jogo. A música mostra claramente quem a Jenova é, que é não um ser específico, mas alguém que sempre tenta imitar os outros, se disfarçar, iludir, hipnotizar. E a música ainda bota em destaque essa parada genial de tu ter cada personagem do grupo como um tom diferente. Ou seja, conclusão, o Uematsu é um gênio mesmo, não dá pra negar. O cara de parabéns. E eu não duvido que o próximo Game Music também seja uma música dele, porque eu não sei qual vai ser o tema ainda, mas os videogames são um lugar melhor porque tem Nobuo Uematsu compondo pra eles. Bom, é isso, ouvinte. Espero que quem tenha curtido aí meu programinha solo possa ouvir mais coisas do Galinha, por consequência. A gente tem um programa de FF7 Remake, já lançado, que é o nosso episódio 127. A gente tem o EP 148 do FF7 Rebirth, chegando aí muito em breve. E a gente tem também um bate-papo no programa, que é o 146, sobre Game Music. E no Galinha inteiro eu fico sempre aí falando um pouquinho de música, porque é um tema que eu gosto muito e que eu adoro viajar. Valeu pela audiência. Se curtiu, mande pra alguém que gosta também de música. E até a próxima. Até mais.